Vamos ver algumas métricas de desempenho da rede. Aqui neste caso, vale a pena a gente estudar apenas a rede de comutação de pacote, pois, numa rede de comutação de circuito, todas essas métricas da rede se mantêm ao longo do tempo e são pré-definidas no momento que escolhemos o tipo da rede que vamos usar. Vamos iniciar analisando a métrica atraso. Atraso nada mais é do que o tempo que o pacote leva para sair do host de origem até o host de destino. Um dos atrasos que ocorre ao longo do caminho é o atraso de processamento. Numa rede de comutação de pacote, os pacotes vão chegando nos roteadores, que então vai analisar esses pacotes para decidir a melhor rota. Esse tempo de análise é o processamento. Leva-se um tempo, tem os processos de verificação de bits de erro, temos detecção de enlace de saída, que influenciam no atraso de processamento. Outro atraso comum que nós temos é o atraso de fila. Isso porque agora os enlaces, os roteadores, são compartilhados. E dessa forma, haverá uma formação de fila dentro do roteador. Pacotes que vão chegando vão sendo enfileirados para então serem posteriormente processados. Então, quanto maior essa fila, maior é o atraso. Então, quando o pacote tem que esperar na fila, ele vai demorar para sair do roteador. Outro atraso que nós temos é o atraso de transmissão. Entenda que o atraso de transmissão como sendo o tempo necessário para colocar todos os bits no enlace. Não é o tempo necessário para que o bit percorra o enlace, mas sim para ser colocado no enlace. Ele pode ser medido por L sobre R, em que L é o comprimento do pacote em bits e R é a largura de banda do enlace, ou seja, quantos bits eu consigo colocar por segundo no enlace. Semelhante ao atraso de transmissão, nós temos o atraso de propagação. Agora aqui temos uma diferença. O atraso de propagação é o tempo em que o pacote leva para percorrer o caminho que é composto pelo enlace. Como foi apresentado em aulas anteriores, todo sinal que é colocado no enlace é uma onda eletromagnética, e ondas eletromagnéticas percorrem uma determinada velocidade. Então aqui nós temos que o pacote vai ser, após ser colocado na linha de transmissão, após ser colocado no enlace, ele vai percorrer o enlace com uma determinada velocidade. Então o atraso de propagação pode ser descrito como sendo d sobre v, em que d é o tempo, é o comprimento do enlace e v é a velocidade de propagação do pacote no enlace. O atraso nodal total, ou seja, por cada nó da rede, pode ser expresso então pela soma do atraso de processamento, atraso de fila, atraso de transmissão, atraso de propagação. Entenda como atraso nodal o atraso que cada roteador por onde o pacote irá passar irá causar. Então, quanto mais roteadores tivermos, mais atraso nodal nós vamos ter. Porém, se os roteadores estiverem bem projetados, bem escolhidos, o atraso nodal pode ser pequeno. Então, a quantidade de roteadores não necessariamente vai aumentar o atraso. Mas se os roteadores estiverem sobrecarregados, poucos roteadores poderão causar um atraso grande. Quando analisamos o atraso em fila, podemos medir aqui a intensidade do tráfego como sendo LA sobre R, em que R é a largura de banda do enlace, L o comprimento do pacote e a taxa média de chegada do pacote. Ou seja, quanto maior a taxa média de chegada do pacote, mais pacotes teremos formando a fila. Quanto menor a taxa média de chegada de pacotes, menos pacotes teremos formando fila. Porém, se o pacote for grande, poucos pacotes são suficientes para aumentar a fila. Se a largura de banda for pequena, poucos pacotes são necessários para aumentar a fila. LA sobre R, se ele for aproximadamente zero, o atraso de médio da fila é pequeno.
LA sobre R, se ele tende a 1, o tamanho da fila vai aumentando sem limites. Essa representação é mostrada no gráfico à direita, em que nós temos ali o atraso médio dado a LA sobre R. Quando LA sobre R tende a 1, o atraso vai tendendo ao infinito. Se LA sobre R for maior do que 1, isso indica que tem mais pacote chegando do que o roteador consegue trabalhar. Isso vai dizer então que o atraso de fila médio tende ao infinito. Aqui tende ao infinito, vamos entender como sendo os pacotes vão sendo perdidos e não vão sendo entregues. Alguns sistemas operacionais implementam a função traceroute. No Windows é o comando tracert e no Linux é o comando traceroute. O que esse comando faz é enviar pacotes do seu computador até o destino, mas esses pacotes eles têm uma característica interessante. Eles têm um tempo de vida que vai aumentando com o tempo. O primeiro pacote tem um tempo de vida 0. Isso faz com que ele chegue até o primeiro roteador e seja devolvido ao seu computador. O segundo pacote tem o tempo de vida igual a 1. Isso faz com que ele chegue no segundo roteador e seja devolvido ao seu computador. O terceiro pacote, tempo de vida igual a 2. Faz com que ele chegue no terceiro roteador e então retorne ao seu computador. E assim sucessivamente. Então, dessa forma, ele consegue medir o tempo de resposta de cada roteador e também indicação de cada roteador por onde ele vai passar. Na figura, temos a representação desse sistema aí de traçamento de rotas que é possível ser feito em alguns sistemas operacionais. Vejam que alguns roteadores têm nomes que definem a empresa em que eles trabalham e cada um tem um tipo de tempo de atraso. Isso vai depender da sobrecarga do seu roteador e também da distância em que eles estão, da taxa de transmissão de dados. Então, cada linha dessa figura, vocês estão analisando os atrasos nodais. Na figura embaixo, apresenta o esquema de funcionamento do traceroute. Veja que tem uma linha que sai do computador e vai para o primeiro roteador e retorna. A linha que sai do computador vai para o segundo roteador e retorna. Uma linha que sai do computador vai para o terceiro roteador e retorna. E o traceroute vai repetindo esse processo até que chegue na máquina de destino, que vai responder então que chegou no destino final. Aqui podemos verificar como ocorrem as perdas de pacote. Como já vimos, os roteadores para as redes de comutação de pacotes, eles precisam receber os pacotes, analisar e transmitir eles. O processo de receber, ele vai ser guardado em algum lugar. Esse lugar é a memória do roteador. Entretanto, a memória do roteador tem um espaço finito. Então, se chega mais pacote e enche toda a memória do roteador, e cada pacote extra que chega não tem aonde ser colocado. Se não tem aonde ser colocado, esse pacote acaba sendo perdido. Perdido esse pacote, a informação contida nele será perdida. Por fim, a métrica também importante para analisarmos é a vazão, ou throughput. A vazão média é a quantidade de bits transferidos entre um host remetente e um host destinatário, dentro de um intervalo de tempo. Ou seja, quando você está trocando informação entre dois computadores, qual é a maior taxa de dados que você consegue trocar durante a conversa entre os dois computadores. Isso vai analisar todo o caminho por onde essa informação vai passar. Podemos dizer então que se a gente tem um enlace mais sobrecarregado, esse enlace mais sobrecarregado é que irá limitar a taxa de transmissão de dados.